Olá, alunos. Vamos resolver essa questão aqui. Essa questão é o seguinte, nós queremos com a tensão axial que está atuando a uma altura de 1,50 m de um tronco de cone, né? Tem um tronco de cone. Nessa secção aqui, exatamente a 1,50 m a partir aqui do chão, nós queremos saber qual é a tensão axial, ok? Que vai ser uma força sobre aquela área daquela secção. Então, tem uma área nessa secção aqui e vai aparecer provavelmente uma força, né, ali nessa posição. Bom, primeira coisa é entender esse tronco de cone. Ele tem 1,80 m aqui de altura e aqui tem 1,20 m no diâmetro maior e 0,30 no diâmetro menor. E na face superior está atuando uma força de 10 kN para baixo, ok? Bom, essa questão ela precisa que a gente lembre da semelhança de triângulos, né? Então, esse triângulo pequenininho aqui, ó. Ele tem 45 de base e 1,80 de altura. Isso está para esse triângulo um pouco maior aqui, ó. Que tem 60 centímetros de base. Essa base aqui, ó. Toda aqui. E tem uma medida de altura X, que eu não conheço. Então, a gente faz aí a semelhança e vai descobrir que a altura é 2,40. Então, esse cone maior teria 2,40 de altura. Significa que aqui tem 60 centímetros, 0,6, ok? 0,6 com 80 dá 2,40, que é o que nós achamos aqui, ó. Bom, é muito importante a gente entender que para achar o volume desse tronco de cone, nós precisamos encontrar o volume do cone maior, esse aqui, o grandão, e tirar o cone pequenininho, esse aqui de cima. Aí a gente tem esse volume aqui de baixo, ó. Então, a gente faz o seguinte, primeiro descobre essa área aqui, ó. A gente sabe que o volume de um cone é o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. E aí eu tenho dois cones. Eu tenho um cone grande, que é esse aqui, ó, com 2,40 de altura, e tem um cone menor, que é esse pequenininho aqui, com 0,60 metros de altura. E eu tenho as áreas, né, do cone grande e do cone pequeno. Então, o que eu tenho que fazer? O volume do tronco é o volume maior menos o volume menor. Fazendo isso, nós encontramos aqui, ó, um volume do tronco de 0,8898 metro cúbico. Massa é igual à densidade desse material vezes o volume. Isso dá 2.000 kg metro cúbico pelo volume, que vai dar 1.779 kg. Multiplicado pelo G, né, vamos ter o peso de 17.797 newton ou 17,79 kN, ok? Essa é a força peso, é o peso total desse tronco. Bom, a gente então tem 10 kN atuando para baixo, tem um peso atuando no centro de gravidade desse corpo de 17,79. Obviamente o centro de gravidade não está bem um pouco mais para baixo aqui, né, porque a massa se concentra mais embaixo. E eu tenho a reação no apoio. Reação no apoio aqui é RY, que é o cálculo por um somatório de força na direção Y, que dá exatamente 27,79 kN, né? Que é aqui, ó, menos 10. Tanto 10 está para baixo, o quilonewton, quanto o peso está para baixo. Então, tem que ter uma força para cima de 27,79 kN. Bom, se a gente fizer uma secção, então, um corte nessa posição, vai aparecer aqui uma força F. A gente sempre convenciona que a força axial aponta para cima, para fora da superfície cortada. Tem um pelinha, que é o peso desse novo tronco, com uma altura de 1,5, e tem a reação aqui no apoio. Fazendo essa conta, nós encontramos que a força é de menos 16,48 kN. Significa que a força não está para cima, ela está para baixo. Está comprimindo.
E aí a gente faz a conta, calcula o 16,48 kN dividido pela área dessa secção aqui, ó, que é 0,8659 metros quadrados. A gente encontra aí aproximadamente uma tensão de 19 quilopascals. Ok? É isso. É só para... Lembrando disso, né? Que tínhamos um tronco, um volume do tronco. A gente faz uma secção a 1,5 de altura. Quando você faz secção, aparece uma força que a gente sempre convenciona inicialmente aqui para fora, chama de F. Tem um P', que é um peso desse cone menor, agora de 1,5 de altura. E tem a parte de cima, que eu isolo. Eu não estou interessado na parte de cima, fico só com a parte de baixo. Com essa parte de baixo, com 1,5 m de altura, com P', que eu calculo de novo. O P', eu faço toda a conta de novo. Pego a área daqui de baixo, multiplico pelo volume, a gente sabe que é o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. Então, pego essa área da base aqui de novo, vezes essa altura nova aqui, e eu tenho esse volume aqui. Com o volume aqui eu tenho a massa. Massa, vocês sabem que é o quê? Volume vezes ρ da massa, não é isso? Com a massa eu tenho o P. Esse P', quer dizer, né? Como eu tenho aqui uma força F aqui, ó, e eu tenho a reação nesse apoio aqui é conhecida, que é 27 kN, que é o RY, naturalmente eu acho o F aqui, ó, pela somatória de força resultante Y igual a 0, ok? É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.